Olá, meu irmão, minha irmã. É terça-feira e hoje a igreja celebra São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Sabia que eles são padroeiros do Japão? Pois é, padroeiros do Japão. Eles foram martirizados em 1597, no dia 5 de fevereiro. São Paulo Miki era um religioso jesuíta, filho de um renomado militar, membro de uma família samurai da província de Harima. Foi catequista, ingressou na Companhia de Jesus, ordenou-se sacerdote e ficou conhecido como exímio, excelente pregador e orador. Foi martirizado e hoje nós celebramos. É sempre importante, viu, celebrar o martírio, que é a forma suprema de testemunho da fé. Dar a vida pelo Evangelho, dar a vida pela fidelidade a Jesus Cristo, em uma realidade tão adversa, né? Numa realidade tão diferente. E essa fidelidade a Jesus enche o nosso coração de alegria. E a gente louva a Deus por São Paulo Mick e seus companheiros mártires. Que o seu dia então seja acompanhado por esse horizonte da santidade, por esse horizonte do testemunho radical da fé, que não tergiversa, né? Não vacila, mas segue adiante, mesmo quando é difícil. Muitas vezes não é um martírio cruento, dando sangue, mas é incruento no dia a dia. Tantas vezes nós somos condenados, perseguidos, caluniados, às vezes uma brincadeira de mau gosto por causa da nossa fé, e às vezes a gente pode ter vergonha, não é? Pode preferir não criar problema, mas é importante seguir firme, não dando lição de moral, não brigando, mas não seguir firme no testemunho, no desejo de amar, no desejo de fazer o bem, no desejo de seguir Jesus Cristo. E para isso, nós temos a companhia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o fogo que aquece, é o vento que impulsiona. O Espírito Santo de Deus são os dons, sete, múltiplos, inúmeros, infinitos, indecifráveis, incontáveis, os dons que nos ajudam a testemunhar cotidianamente a fé. É isso que é o Espírito Santo de Deus, por isso que a gente clama por ele todos os dias, em todos os momentos, na hora de sair, na hora de deitar, na hora de falar, na hora de calar, na hora de discernir, na hora de pregar, com a palavra, com o coração, sempre um clamor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, socorrei-me na minha fraqueza, na minha limitação. Vinde, Espírito Santo, dai-me a graça de completar em mim o que falta, para que a obra de Deus seja realizada. Vinde, Espírito Santo, criai conexões no mundo tão dividido, no mundo tão fragilizado. Espírito Santo de Deus, cria conexões para que o amor possa circular entre nós. Ajuda-nos, ó Santo Espírito, a compreender, acolher no coração, rezar e transformar em vida a palavra de Deus hoje e sempre. Amém. Com a presença, a força, a inspiração do Espírito Santo de Deus, iniciemos esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 7, os versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição.
a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de mudar, de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, né? É uma palavra muito dura de Jesus para com os fariseus. De fato, tornar conveniente a palavra de Deus é esvaziá-la de conteúdo profundo. Esse perigo ou esse pecado que eles incorriam, que os fariseus incorriam e que Jesus desmascarou, porque eles eram muito rígidos quando queriam ser, e muito frágeis e muito relaxados quando queriam ser, manipulando a palavra para atender os seus interesses. Jesus desmascara esse pecado, mas é um perigo que nós também incorremos e muitas e tantas vezes podemos cometer. Podemos administrar, maquiar a palavra para atender os nossos interesses. Em determinado momento, somos os guardiães da palavra, defendemos a igreja, defendemos tantos e tantos valores, é verdade, mas em outros sabemos relativizar para ajudar a construir uma religião mais ou menos adaptada às nossas vontades. E aí nós fazemos o que os fariseus faziam: esvaziamos a palavra de Deus. Muitas tradições, um tradicionalismo exacerbado, muitas e tantas vezes esvazia a palavra de Deus, arranca o conteúdo da palavra de Deus. E nós precisamos aceitá-la em sua totalidade. Obviamente, aqui eu não estou falando de radicalismos, né? Não estou falando de uma leitura literal da palavra. A igreja nos ajuda a interpretar. Mas devemos, de fato, acolher Jesus na paz e na felicidade que ele nos traz, mas também nas exigências que ele nos faz. Não podemos relativizar, não podemos adaptar. Devemos, de fato, radicalizar no amor a palavra de Deus. Vamos pedir então, nesse dia, meu irmão, minha irmã, que nós não escolhamos esta ou aquela passagem que mais está conveniente com a nossa sensibilidade. Que nós não escolhamos, como numa prateleira de supermercado, aquela parte da palavra de Deus que é mais palatável, que é mais saborosa ao nosso paladar, mas que nós sejamos capazes de acolhê-la quando ela nos satisfaz, mas também quando ela nos instiga, nos incomoda, nos desinstala, pede de nós mudança. Estamos aí nos aproximando da Quaresma. Pede de nós mudança e vida nova. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, meu irmão, minha irmã, para que nós sejamos adaptados à palavra
e nunca queiramos adaptá-la a nós. Que assim seja. E que Deus mesmo te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.